Dando continuidade às exposições bíblicas no livro de Gênesis, abramos no capítulo 9, para a exposição dos versículos 1 a 7 no sermão dessa manhã. Gênesis 9, versículos 1 ao 7. Assim diz o Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Ó Senhor Deus, somos necessitados e pobres diante de Ti, Senhor. Carentes da Tua verdade, do Teu poder. Carentes, Senhor, da Tua palavra. Portanto, ó Deus, como cantamos a Ti ainda há pouco, ampara-nos com a Tua palavra. Liberta-nos de nossos pecados, Senhor. Vem nos assistir, ó Deus, e transformar o íntimo do nosso ser através da Tua palavra na manhã deste dia, que será proclamada ao coração dos Teus filhos, aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê o devido entendimento e gere em nós genuíno arrependimento. E que sejamos transformados para o Teu louvor. Em Cristo Jesus. Amém e amém. No sermão anterior, meus irmãos, nós vimos que Noé, ao sair da arca, constrói um altar e dedica ao Senhor, em sinal de gratidão, sacrifícios. Essa é a primeira ação após ele sair daquela arca. E, como vimos, nos mostra o quanto Noé era um homem de fé e um homem que temia ao Senhor. Nos mostra também o quanto ele amava ao Senhor, pois o primeiro pensamento que vem à sua cabeça não foi sobre si mesmo ou sobre a sua família, mas sobre Deus. E não foi para pedir proteção, mas para render ações de graças e consagrar-se ao Senhor, não apenas ele, mas também a sua família. E que exemplo de fé, e que exemplo de esperança, e que exemplo de amor nos dá, então, Noé. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o texto diz que Deus se agradou da oferta de Noé e disse a si mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isso não quer dizer, como vimos, que Deus iria esquecer de todo o desígnio do coração humano e que este era totalmente mau, e muito menos se esqueceria dos seus pecados, ao contrário. Deus bem sabe que, após a queda, o homem se tornou totalmente depravado.
E isso é confirmado pelo próprio Deus quando ele diz: é mau todo o desígnio do homem desde a sua mocidade. O que acontece é que Deus demonstra sua longanimidade aqui, irmãos, adiando o seu juízo, postergando a sua justa punição de todos aqueles que, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e sequer lhe renderam ações de graças. Entretanto, veja, não só o caráter longânimo de Deus é revelado aqui, mas também a sua fidelidade. Pois o próprio Deus havia prometido no jardim que da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, destruiria seu reino de trevas e poria um fim no mal que havia entrado no mundo. Assim, então, Deus abençoa Noé e sua família, como podemos ver nos versículos que acabamos de ler e que eu os convido a novamente ler. O primeiro, onde Deus diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Meus irmãos, observem que a perícope dos versículos 1 ao 7 começa e termina com a mesma bênção e a mesma ordenança que encontramos em Gênesis capítulo 1 e versículo 28. A chamada bênção da fecundidade. Através dela, Deus ordena ao homem, em primeiro lugar, que seja fecundo, em segundo lugar, que se multiplique e, em terceiro lugar, que encha a terra. Percebam, então, que assim, no novo mundo, Deus renova seus mandatos para com o homem. A pergunta que surge a partir disso é: que mandatos são esses? Ora, aqueles mandatos que conhecemos como mandatos criacionais, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. O primeiro, certamente, foi o cultural, e nele, como no princípio, era papel do homem e também da mulher exercerem as suas prerrogativas por terem sido criados à imagem e semelhança do Criador. Segunda pergunta: como então eles exerceriam essas prerrogativas? Ora, eles exerceriam essas prerrogativas como genuínos mordomos de Deus, governando, desenvolvendo, mantendo o cosmos sobre o qual Deus os havia colocado. Dessa forma, meus irmãos, Noé e seus filhos deveriam necessariamente desenvolver uma nova sociedade, estabelecer uma nova cultura, estudar o cosmos no qual haviam sido postos, a fim de conhecê-lo e usá-lo para o bem de todos os seres humanos. Ora, neste mandato estão implícitos o domínio, a sujeição, a guarda e o cultivo do mundo. Assim, eles deveriam preservar e promover o conhecimento de Deus por gerações, preservar e promover a esperança da vinda do filho da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, preservar e promover o genuíno culto a Deus. São muitas coisas, de fato, meus irmãos, coisas essas, todas elas implícitas nessa ordem dada a Noé e aos seus filhos para serem fecundos, multiplicarem-se e espalharem-se, preenchendo toda a terra. Sendo assim, nós podemos dizer que, através dessa ordenança, Deus então restabelece o surgimento de novas culturas, de novas civilizações. Deus estabelece a ciência, o conhecimento, a pesquisa da natureza, bem como das suas leis, para o desenvolvimento da tecnologia, que é o emprego de todas essas leis em benefício da raça humana, para que ela possa prosperar, para que ela possa crescer e se multiplicar sobre toda a terra, dominando-a, como assim determinou o Criador. Esse é o mandato cultural. Deus quer que a humanidade no novo mundo se espalhe e domine a terra. E sendo assim, sob este mandato, todas as formas de vida na terra foram de forma específica
colocadas sob a supervisão dos vice-regentes de Deus, dos mordomos de Deus. E observem que tal responsabilidade lhes concedia o privilégio de poder usufruir de tudo aquilo que lhes estava sendo dado. Usufruir, por exemplo, das plantas, das árvores, seus frutos e sementes, a fim de manter a vida e a energia necessárias para realizar as demais tarefas que lhe foram confiadas. Foi assim no início da criação, e é assim na nova criação do mundo. Entretanto, há uma diferença apontada aqui pelo autor, como podemos ver nos versículos seguintes, versículos 2 e 3, vejam aí. Versículos 2 e 3, o autor nos diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Observem que Moisés destaca aqui no versículo de número 2, uma nova condição nesse novo mundo. Ou seja, uma nova realidade na relação de domínio e sujeição entre homens e natureza, ou melhor, entre os seres viventes, entre o homem e os animais pós-diluvianos. A relação pacífica, instituída na criação, perdida na queda, conforme Gênesis 6 e versículo 12, homens e animais transgrediram insolentemente suas funções, quebraram a ordem do mundo primevo, mergulhando na violência e na corrupção. Então, aquela relação primeva de amor entre os seres viventes foi quebrada no momento em que o homem e a mulher comeram do fruto que Deus havia dito para não comerem. E o mal cresceu de tal forma que essa relação se tornou insustentável. A queda afetou não apenas a relação entre os homens e Deus, meus irmãos, mas a relação entre o homem e os próprios homens. A relação entre o homem e a criação. E isso inclui os animais. Percebam que não se trata apenas do homem agir contra estes, mas estes também agirem contra o homem, contra si mesmos. E isso tudo de um modo extremamente violento. Dessa forma, no novo mundo, e nós não podemos esquecer disso, um mundo ainda caído, Deus restabelece a ordem nessa relação de domínio e sujeição. E Ele faz isso através do pavor e do medo que é incutido nos animais para com o homem. Sendo assim, todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar passam então a temer o homem. E passam então, por conta do seu temor, por conta do seu medo, a serem dominados por este. Mas não é só isso, irmãos, que o Senhor Deus diz aqui, nesses 2 versículos. Ele diz também que agora os animais servirão de alimento para os homens. Vejam aí o versículo de número 3. Versículo de número 3, Moisés diz: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Deus declarando a Noé: como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui reside uma controvérsia, meus irmãos. E dela várias questões passam a ser suscitadas. Dentre elas, se era lícito ao homem alimentar-se da carne de animais antes da queda e do dilúvio. Ou se isso só foi permitido após a queda e o dilúvio. Há uma outra questão: se era lícito ao homem comer tanto de animais puros quanto animais impuros. E ainda, vejam isso, se o canibalismo era permitido nesta condição. Então, no tocante a isso, a essas questões, vejam, em primeiro lugar, se a dieta humana antes da queda envolvia o consumo da carne de animais ou não, as Escrituras não nos revelam de modo claro se isso acontecia de fato ou não. Logo, nós não podemos afirmar, como tendem alguns, a dizer que Gênesis 9:3 estava contido dentro de Gênesis 1:29.
Porque o que Deus declara no início, lá em Gênesis 1, Deus declara que após criar o homem, é que as ervas que dão semente e as árvores cujo fruto dão semente é que lhe serviriam como mantimento, é que lhe serviriam como alimento. O homem criado da terra se alimentaria daquilo que a terra produzisse. É isso que é dito. E certamente, meus irmãos, estes alimentos eram suficientes para alimentar o homem naquela condição pré-lapsariana, ou antes da queda. Certamente, estes alimentos eram bem mais nutritivos, bem mais saborosos ao paladar humano antes da queda do que passou a ser, por exemplo, após o dilúvio, aos nossos dias. Então, certamente, o jiló não teria o gosto que tem hoje, teria um gosto muito melhor. A abobrinha não teria o gosto que tem hoje, teria um gosto muito melhor. Em segundo lugar, até a queda, a carne não havia sido listada dentre os produtos que necessariamente alimentariam o homem. Isso muito provavelmente, meus irmãos, passou a acontecer após a queda e de um modo pecaminoso. Por que de um modo pecaminoso? Em primeiro lugar, porque não havia sido ordenado por Deus. Nós não encontramos no capítulo 1 de Gênesis, nem no capítulo 2, uma ordem de Deus ou uma declaração do Criador colocando os animais à disposição do homem para alimento. Então, Deus não havia ordenado ao homem alimentar-se de carne animal. Em segundo lugar, era pecaminoso porque, além de não ter sido ordenado, era feito de modo violento. Violento. E é interessante nós fazermos uma observação quanto a isso. Eu não sei se os irmãos já assistiram um desses programas que tem de observação de animais selvagens. E já devem ter visto o momento em que um leão ou uma leoa ou um tigre abocanha a sua presa, a forma como ele a mata, como rasga as suas entranhas e se alimentam. Como aquilo é violento, irmãos. A cena é uma cena de violência. A morte certamente entrou no mundo através do pecado, mas de forma alguma se aplica aos animais, como se estes tivessem sido criados para uma existência eterna com os seres humanos. A destruição perversa e dolorosa da vida não foi e nem é uma lei primária da natureza, muito menos é uma instituição divina na própria criação, ela é consequência. A violência entrou no mundo com a morte na queda do homem e veio a tornar-se uma necessidade por causa da maldição do pecado, que na sua multiplicação se agravou de tal forma que corrompeu todo ser vivo, pondo em desordem a ordem que havia sido estabelecida na criação pelo Deus Criador, pelo Senhor. E sendo assim, meus irmãos, no mundo antigo, pós-queda, pré-diluviano, homens e animais violentamente matavam e eram mortos. Mas agora, o que Deus diz? Agora Deus diz que no novo mundo isso não mais poderia acontecer. A vida continuaria e Deus proveria tudo o que fosse necessário para garantir isso. O homem não precisaria mais agir com violência. É por isso então que ele diz, no versículo 3, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, vos dou tudo agora. Observe que quando diz
O Senhor que vai entregar tudo que se move nas mãos do homem, ele está se referindo ao fato de que o homem pode usar a criação em seu benefício, inclusive os animais. Se outrora não havia sido ordenado por Deus, não havia sido autorizado por Deus, Deus agora autoriza, Deus agora ordena. Aquilo que não era permitido agora se faz permitido. O que nos mostra então que somente depois do dilúvio Deus autorizou o homem a comer carne. Ora, é até uma questão de lógica, pois certamente as águas do dilúvio prejudicaram grande parte da fertilidade da terra, tendo assim tornado os seus frutos menos agradáveis e menos nutritivos. Imaginem Noé e sua família saindo da arca, até que eles pudessem se alimentar do que a terra produzia. Isso levaria um tempo. Assim, Deus aumenta as suas provisões, concedendo ao homem o direito de se alimentar da carne animal. Talvez o homem nunca tivesse pensado nisto até o momento em que Deus o instruiu a fazê-lo, nem tivesse o desejo de fazê-lo. Assim como uma ovelha não tem o desejo de sugar sangue de um lobo. Mas agora, o homem recebe a permissão para se alimentar de carne, tão livremente e seguramente quanto tinha para se alimentar da erva verde. E isso nos mostra, meus irmãos, o cuidado de Deus. Isso nos mostra a paternidade de Deus para com o homem. O Senhor, como um pai de família, provê não só o que é necessário para a vida, mas também o que torna a vida mais agradável. Ele nos concede bênçãos não só para satisfazer as nossas necessidades, mas para que tenhamos prazer na vida que Ele nos concede. Logo, assim como o Senhor, devemos buscar nós fazer também. Prover para nossas famílias não apenas aquilo que é básico e necessário para a vida, mas também aquilo que pode tornar essa vida mais agradável, melhor de ser desfrutada. Deus fez isso com Noé, ao permitir que ele se alimentasse dos animais, porém com uma ressalva. Vejam aí o que Deus diz no versículo 4. Ele diz: Noé, você e seus filhos poderão se alimentar dos animais, mas não com violência, não de modo impuro. Por isso ele diz no versículo 4: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus está estabelecendo uma restrição aqui. O homem não poderia comer carne com vida, isso é, com o seu sangue, e há boas razões para Deus dizer isso. O homem poderia caçar, o homem poderia pescar, o homem poderia criar animais para se alimentar, porém não podia comê-los, estando eles ainda com vida. Os animais a serem abatidos precisariam ser sangrados, mortos, de modo que o sangue deles fosse primeiro drenado, derramado. E tem uma implicação nisso. Esses animais não poderiam ser mortos a pauladas nem por asfixia. E por quê por pauladas e asfixia? Porque em ambos os casos o sangue permanece dentro do animal. Obrigatoriamente, os filhos da aliança tinham de primeiro sangrá-los. E é interessante porque esse princípio, ordenado aqui em Gênesis 9:4, é dentro daquilo que nós chamamos de progressão da revelação, repetido novamente, mas de modo mais claro em Deuteronômio 12:16. Onde a mesma ordem aqui é reiterada. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 12:16.
Deuteronômio 12, (15 e 16). Diz assim o Senhor: poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corço e do veado. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Percebam, meus irmãos, que nesta ordenança é dito que o sangue do animal deveria escorrer sobre a terra como água. A morte de animais para alimento poderia acontecer em qualquer assentamento. E não era necessário ser ritualmente limpo para participar, pois não se tratava de carne sacrificada ou para ser utilizada em um sacrifício. Nós devemos lembrar que carne de corço e de veado não podiam ser utilizados num sacrifício. A única limitação para essa liberdade de comer carne que Deus impõe sobre Israel era que o sangue não devia ser comido, mas derramado totalmente no solo. E por que isso? Porque o sangue era o símbolo da vida. Como o sangue é o símbolo da redenção da humanidade. Logo, como tal, deveria ser tratado com respeito, independente da morte deste animal ter ocorrido em um contexto doméstico ou ritual. Assim, eles não poderiam comer também animais que se encontrassem mortos, pois tinham morrido com seu sangue dentro deles. Eu não sei aqui, mas no Ceará nós chamamos esse tipo de animal de carniça. Mas vejam qual era o propósito de Deus com essa proibição. Embora não esteja declarado, nós podemos inferir pelo menos 4 propósitos aqui. Sendo o primeiro, um propósito natural, algo que deveria soar com certa obviedade. Por que com certa obviedade? Ora, porque a proibição visava impedir que os animais fossem devorados ainda vivos, o que seria uma selvageria, uma crueldade, como nos tempos pré-diluvianos. Deus se compadece da sua criação, meus irmãos. Nós que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, não podemos agir com brutalidade, com selvageria, principalmente com aquilo que diz respeito ao que Deus criou. Observe que nessa restrição, Deus mostra que se compadece com a sua criação. E não é só aqui nesse texto. Há vários textos nas Escrituras que nos revelam esse cuidado de Deus com a sua criação, em especial com os animais. Na lei do Senhor, em Êxodo 20, versículo 10, no Shabat, Deus se lembra dos animais. Ele ordena ao homem que dê descanso aos animais no Shabat. Em Jonas, capítulo 4, versículo 11, Deus mostra misericórdia para com o gado da cidade de Nínive. E o que dizer ainda, irmãos, da menção que o Senhor Jesus faz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 29, quando ele fala dos pardais. Um pardal. Aí talvez você diga, pastor, mas ali Deus fala que a vida humana vale muito mais do que a de um pardal. Preste atenção no que Jesus está dizendo. O fato dele dizer que a vida humana vale muito mais do que a vida de um pardal, não desqualifica a vida do pardal. Ele está mostrando que Deus se preocupa até com a vida do pequeno pardal. Nos mostrando que Deus é misericordioso com os animais, assim como é com a humanidade. E essa é a razão através da qual devemos evitar a violência, a selvageria e a crueldade contra os animais. Em segundo lugar, nós podemos inferir do texto também que há um propósito teológico
Deus queria preparar Noé e seus descendentes para valorizar o sangue e, como consequência disso, a vida, principalmente a vida humana. Deus está ensinando a eles a valorizarem a vida. A vida de todo ser vivo precisa ser tratada com respeito, animal e humana, mas principalmente a vida humana. E isso precisa ser ressaltado aqui. Isso precisa ser reiterado em nossos dias. Uma vez que vivemos em uma sociedade onde boa parte dela tem nutrido uma reverência exacerbada e perversa pela vida dos animais, em detrimento da própria vida humana. Fazendo assim com que isso se torne muito mais cruel do que a morte imediata deles. Vejam que há famílias em nossos dias que preferem adquirir um cão ou um gato, um bicho no lugar de filhos. Há famílias que tratam melhor seus animais do que a sua esposa, do que os próprios filhos, do que muitas vezes o marido. E o nome disso é idolatria. Valorizar a vida não significa idolatrá-la. Em terceiro lugar, há também aqui um propósito litúrgico. Observem que o sangue ocupava um lugar central no culto a Deus. E aqui, mais uma vez, nos valendo do progresso da revelação, nós podemos ver de modo mais claro como isso acontecia em Levítico 17. Por favor, abra sua Bíblia em Levítico 17. Levítico 17, versículos 11 ao 14. Levítico 17, versículos 11 ao 14. Diz assim o Senhor: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Assim, quando Deus diz a Noé para não comer carne com sangue, Ele já está preparando Noé e seus descendentes para valorizar o sangue como símbolo da redenção. Veja, valorizar o sangue por causa da vida e valorizar o sangue por causa da redenção, uma vez que este era oferecido sobre o altar para remissão de pecados. Ora, antes do dilúvio, o culto a Deus consistia também em sacrifícios de animais, como nós já vimos anteriormente. Portanto, o que Deus faz aqui, implicitamente, é lembrar Noé acerca dessa restrição, a importância que o sangue tem para ele, já que ele mesmo, o Senhor, o escolhera para ser dado em pagamento pelo pecado e pela vida deles. Em quarto e último lugar, de modo natural, ao observarmos todos esses propósitos, percebemos que há também aqui um propósito escatológico, apontar para o sacrifício de Cristo Jesus, o sangue do Salvador, derramado na cruz pelos pecados do seu povo.
É por isso que Deus reitera essa proibição. E é por isso que Deus reitera, ao longo da história da redenção, a importância do sangue. Até a morte de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Noé podia comer de todas as coisas, mas devia evitar o sangue, diz o Senhor. E diz mais, vejam aí versículos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Notem que a proibição do sangue prepara o caminho para o estabelecimento dessa outra ordenança, que é a instituição da pena de morte. Tão debatida, tão discutida e tão polêmica, e que para nós cristãos não deveria ter esse debate todo, e nem deveria existir esse debate todo, porque a Bíblia é bastante clara em outorgá-la, e não se trata de uma a opinião do autor, mas de uma ordem do verdadeiro autor da vida e da Escritura, que é o próprio Deus. Deus havia deixado claro que sangue é a vida. Agora ele diz a Noé que vai cobrar todo o sangue humano que for derramado. E cobrar aqui significa pedir que se preste conta por esse sangue. Significa dizer que Deus responsabilizará e fará um acerto de contas com quem derramar sangue humano. Percebam aí, meus irmãos, a ênfase que é dada aqui quanto a isso. O verbo cobrar é repetido pelo menos 3 vezes no versículo 5, para enfatizar a gravidade daquilo que está sendo dito por Deus. E tal cobrança recairá não apenas sobre os homens, mas até mesmo sobre os animais. Ou seja, um animal que ferisse um homem deveria ser morto. Um animal que ataca uma criança e esfacela a sua face deve ser morto. Porque mais vale a vida humana do que a do animal. Não há o que titubear numa situação como essa. Mas tem gente que diz, como assim ser morto? Êxodo 21, 28. Na lei mosaica é dito que se um boi chifrar um homem e esse homem morrer, o boi terá de ser morto. É um boi chifrador. Ele sofrerá as consequências. E o seu dono também. Principalmente se o dono já sabia que ele era assim. Seu dono deveria tê-lo mantido preso. Como não o manteve, sofrerá as consequências por sua negligência em cuidar do próprio boi, por não tê-lo prendido direito, o que possibilitou que o boi tivesse soltado e acabado matando alguém. E é interessante porque, como eu havia dito há bem pouco tempo atrás, nós vemos em uma sociedade que quer criar muitos bichos, e são livres para isso, mas devem atentar para as responsabilidades que se exige disso. Se criamos uma fera para defender a nossa casa, uma arma letal, essa arma letal deve estar sempre segura que não faça mal, abre aspas, aos inocentes. Logo,
aquele que tem uma arma letal deve zelar por ela, para que esta não faça mal a um inocente. E aí percebam aqui o que diz o texto, porque se Deus cobra de um animal a vida humana, quanto mais não cobraria o Senhor de outro ser humano. Um animal não tem razão, ele não raciocina, mas e o homem? Observem que isso está evidente no texto, irmãos. Embora Moisés ainda não dê explicações mais detalhadas. Sendo assim, nós precisamos lembrar que Gênesis, o livro dos Gênesis, é o primeiro livro de uma coleção de 5 livros que formam aquilo que nós chamamos de Torá, ou Pentateuco. E é nesses 5 livros que a verdadeira religião vai sendo revelada aos poucos. Só mais adiante tudo ficará claro, embora, a partir do próprio texto, nós possamos inferir, por exemplo, que Deus está dizendo que cobrará o assassinato. O texto não está atribuindo a punição a mortes acidentais, a alguém que sem querer, sem ter planejado, sem ter nada contra ninguém, por algum desastre acaba sendo responsável pela perda da vida de outra pessoa. É evidente que Deus também não está falando de mortes em legítima defesa. Algo que vai ser mais detalhado à frente. Aqui, certamente, Deus está se referindo ao 6º mandamento, não matarás, cujo significado mais plausível é não assassinarás. E há uma razão, irmãos, para essa acomodação linguística aqui. Porque se você observar Êxodo 22:2, a mesma lei que diz não matarás também diz que se um ladrão for ferido à noite por ter entrado na casa de alguém, então o dono da casa que o feriu não será responsabilizado pela morte do gatuno. O que está claro aqui é a lei da legítima defesa. Sendo assim, em Gênesis 9, versículos 5 e 6, Deus está se referindo ao assassinato, ao homicídio. O homem que derramar o sangue de alguém teria o seu sangue derramado por outro. É o que Deus estabelece aí no versículo 6, vejam aí. Ele diz: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Nesse versículo nós temos aqui a regra da justiça retributiva, a lex talionis. E nós já tratamos dela no Sermão do Monte. E devemos lembrar que essa lei está em oposição à prática da vingança. Esta lei promulga o princípio da justiça retributiva de Deus, proeminente no mundo caído, a fim de manifestar a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Por isso, Deus assevera a Noé que se um homem tirar a vida de outro de forma proposital, instantaneamente ou de modo planejado, comete assassinato e, portanto, ele deve ter a sua vida tirada também. Por quê? Primeiro, porque tirou a vida de alguém que é seu semelhante. Deus diz: cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Tirou a vida do seu irmão, do seu próximo. Essa é a primeira razão que justifica essa ordenança. A segunda razão é declarada no versículo 6, porque Deus fez o homem à sua imagem. Veja, o homem é o representante de Deus sobre a face da terra, aquele que deveria refletir quem Deus é, pois diferentemente dos animais e do restante da criação, o homem foi criado à imagem de Deus. A sua imagem o criou. Portanto, matar um ser humano é um ataque proferido contra o próprio Deus. Planejar a morte de um ser humano é executá-lo propositadamente. É, na verdade, uma agressão ao próprio Deus. Mas aí tem aqueles que dizem assim: ah, pastor, mas aí que está, né? Com a queda, o homem já não porta mais a idade de Deus. Ou melhor dizendo,
A imagem que ele porta de Deus é uma imagem afetada pela queda. Certo? É verdade que a imagem de Deus no homem foi afetada pela queda, mas isso não significa que o homem a tenha perdido, que ela tenha sido obliterada ou que a mesma tenha sido destruída. De modo algum isso aconteceu, irmãos. A imagem permanece, ainda que manchada pelo pecado. E isso é tanto verdade que Deus usa justamente esse argumento com Noé, que o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Logo, tirar uma vida inocente, e por favor, entendam inocente aqui no sentido de alguém ter sido morto através de um assassinato, é uma atitude que só pode ser reparada com a vida do assassino. Por quê? Ora, percebam que o assassinato impede o cumprimento de uma das principais ordenanças criacionais. Como é que começa o versículo 1 aqui do capítulo 9? Com a bênção da fecundidade. Multipliquem-se. Ora, se um está matando o outro, o assassinato impede o cumprimento da multiplicação do homem e do preenchimento da terra. Por isso que na sequência do texto, Deus vai repetir o que disse no versículo 1, no versículo 7. Conseguem ver aí? Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, não matem uns aos outros. Não cometam assassinato. Preservem a vida. Gerem vida. Sejam fecundos. Multipliquem-se. No entanto, como cumprir com esse mandato? Deixando impune o mal, o perverso e o assassino. Será que nós não conseguimos enxergar que foi exatamente por conta disso que a violência cresceu tão rápido entre o período da queda e o dilúvio? O mal se escancarou de tal forma no mundo, sendo necessário o dilúvio para purgá-lo. Ora, a causa do dilúvio foi a grande violência que havia entre os homens sobre a face da terra. A perversão da própria semente de Deus. Da descendência da mulher. A linhagem santa. É por isso que a palavra violência aparece várias e várias vezes em Gênesis 6, para enfatizar como essa havia aumentado no mundo. E vocês vão lembrar que ali fala dos gigantes, reis poderosos, déspotas cruéis que matavam, exterminavam pessoas, derramavam sangue humano. Assim, Deus castiga, então, a violência humana com as águas do dilúvio. E esgotada a sua ira, passado o dilúvio, baixadas as águas, Deus então provê uma outra forma de conter a violência entre os homens. Vejam isso, irmãos. Deus provê uma outra forma de conter a violência entre os homens. E que forma foi essa? Ora, a pena de morte, como acabamos de ver. No entanto, Deus não outorgou essa autoridade a todos os homens. E aqui eu estou me referindo ao poder da espada. A autoridade para aplicar sobre o perverso e os malfeitores o juízo de Deus. A justiça de Deus. Deus outorgou isso aos magistrados civis. O texto não diz isso diretamente, mas pode ser inferido. Uma vez que Gênesis 9:6 manifesta a justiça retributiva de Deus, aquela justiça que falamos há pouco e que é exercida em retribuição pela violência cometida.
Deus entrega nas mãos de autoridades constituídas o julgamento e a execução dessa pena. E observem que, ao instituir o princípio de colocar o julgamento e a execução da pena nas mãos de uma autoridade civil, Deus está rejeitando a ideia de alguém agir por vingança, fazer justiça com as próprias mãos. Deus repudia esse tipo de atitude, irmãos. Porque sabe como é o nome disso? Rebeldia. E sabe quem foi rebelde desde o início? Satanás. Deus repudia aqueles que se autoproclamam justiceiros, vingadores, os palatinos da justiça. Aqueles que saem em defesa de algo ou alguém porque lhes convém, atingindo, ferindo, matando pessoas, destruindo reputações, por vingança, retaliação. Isso não é sentimento, isso não é ação de quem teme ao Senhor. Porque o que teme ao Senhor prefere sofrer o dano, entregando as questões e que se acha injustiçado nas mãos de um justo juiz. Vejam, o poder de julgar e executar a pena de morte foi assimilado inicialmente pelos patriarcas, como Noé. Noé, que era uma autoridade tanto civil como religiosa. Depois, à medida que a humanidade se expande, cresce, se estabelece pela face da terra, essa responsabilidade foi sendo assumida pelos chefes de família, pelos anciões das tribos, pelos governantes das cidades e vilas, os magistrados. E na lei mosaica a questão fica ainda mais clara, quando Deus estabelece em detalhes os procedimentos para a aplicação da pena de morte na nação de Israel por parte das autoridades. O próprio apóstolo Paulo vai suscitar isso em Romanos 13. Quando diz que a autoridade é serva de Deus, que os magistrados civis são servos de Deus, ministros de Deus, e trazem o poder da espada para punir o mal. E essa espada que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13 é uma alusão ao poder de executar a pena de morte e outras punições. É ao magistrado civil, irmãos, que essa autoridade foi dada para executar essa pena, com o objetivo de preservar a raça humana, incutindo temor nos malfeitores e garantindo a proliferação da raça e a continuidade da vida, que é o ponto dessa passagem. Por isso nós podemos olhar para a situação do nosso país hoje, em que a violência transborda. E facilmente encontrarmos a causa raiz disso. Num país onde a justiça tem feito o contrário, tem recompensado os maus. E punido e perseguido aqueles que querem o bem.
Tem deixado impune assassinos, estupradores e querem promover mais assassinatos. Como se com uma canetada isso resolvesse o problema moral. Não resolve. Em todas as coisas nós olhamos para uma revelação ainda tão incipiente aqui em Gênesis. E que glória a Deus. E aí vejam o privilégio nosso de podermos olhar para isso hoje, à luz do Novo Testamento. E de enxergar todas essas realidades que já haviam sido reveladas desde o início. E observamos as medidas prescritas por Deus com o intuito de preservar a vida. Não coma carne com sangue. Não tire a vida do seu próximo. Cresçam, multipliquem-se. Cresçam e multipliquem-se. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não nos damos conta do que isso significa. Nós passamos batido por textos como esse. Pelo menos é assim que fala lá no Ceará, não sei se é aqui também. Passar batido, a gente olha, lê, mas dá pouca importância. Para os filhos de Deus, a multiplicação é um dever, irmãos. Ter filhos é uma bênção, não um fardo. Como os filhos do diabo vêm. Porém, nós não podemos ignorar o fato dessa ordenança poder ser cumprida somente no matrimônio. E este somente no Senhor, jamais fora dele. Dessa forma, não podemos pensar no dever de procriar, sem antes levar em consideração o casamento. Assim como nós não podemos pensar em casamento sem considerar o dever, a dignidade, o privilégio da procriação. A alegria de ter filhos para o Senhor. Salomão, no Salmo 127, ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Versículo 4. Vejam aí, abram aí, Salmo 127. Salmo 127, versículos 3 ao 5, Salomão diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Meus irmãos, filhos não são despesa, eles são investimento, e investimento no reino. Eles não são perda de tempo, pelo contrário, nos garantem a nossa posteridade. Filhos não nos impedem de sermos felizes e desfrutar a vida. Na verdade, eles nos ensinam o verdadeiro valor da vida e como valorizá-la e desfrutá-la plenamente. Aí tem aqueles que dizem assim: não, mas é porque o mundo está tão violento, é tanto pecado, é tanta coisa ruim. Nós não os preservamos, evitando que venham a esse mundo, nós antes os condenamos a uma inexistência. Porque como Deus se refere aos seus filhos, como Jesus diz que somos, nós somos o sal da terra. É bom que parte da cristandade hoje esteja redescobrindo essa importante realidade e vendo o quão terrível e maligna é essa ideia intolerante de não ter filhos ou limitá-los à qualidade de vida que queremos ter. E não se admirem,
há muita gente sendo utilizada pelo diabo para atentar contra as famílias que têm muitos filhos. Falsos mestres. Muitas vezes frustrados e incrédulos. Os filhos são uma bênção para um lar cristão. Veja o que o salmista diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ora, certamente, quanto maior for a família, maiores serão as bênçãos de Deus sobre ela. No entanto, é preciso saber que com o aumento da quantidade de filhos, há também o aumento de responsabilidades para pais e mães. A bem-aventurança que desfruta o homem que enche a sua aljava, neste salmo, é uma referência aos filhos crescidos, filhos que foram cuidados e bem educados e preparados para a batalha. Não é só fazer o filho e botar para viver no mundo e vai se virar e vai aprender uma profissão e pronto, está tudo resolvido. Não está. Não está. Quando o salmista diz que foram bem cuidados e preparados para a batalha, significa que eles foram educados, foram disciplinados. São homens. À luz da Escritura. São mulheres. À luz da Escritura. Perceba que isso é resultado de alguém que se doou por décadas, diligentemente aos seus filhos. Pois se um homem tem uma grande quantidade de filhos, mas não os cria da forma adequada, sabe do que ele vai encher a sua aljava? De flechas tortas, sem pontas e quebradas. Do que servem? Do que servem? Bênção bíblica para uma grande família requer muito mais que a simples, ou às vezes nem tão simples, capacidade física de reprodução. Requer um compromisso, irmãos, de amor, de trabalho duro, de sacrifício. De, por vezes, ter que ser consciencioso. Requer ternura, requer disciplina. Percebam que esse compromisso vai muito além da masculinidade exacerbada, de não usar métodos contraceptivos. Não adianta acharmos que se tivermos essas duas coisas, estaremos cumprindo com o que Deus ordenou. Multipliquem-se, não estaremos. Antes estaremos mergulhando nossas esposas e famílias numa vida marcada pelo sofrimento, a dor e a amargura de muitas frustrações. Muitas frustrações. Jesus, lá em Lucas 14, versículos 28 ao 30, os irmãos vão lembrar. Ele fala acerca da tolice de um homem que desejou construir uma torre sem recursos suficientes para concluir a obra. Lembram dessa parábola que Jesus fala? Esse princípio deve ser levado em conta também para a construção de nossas famílias. Meus irmãos, presunção não é virtude. Presunção não é virtude, a menos que o Senhor edifique a casa. Os que a edificam trabalharão em vão. A procriação é uma instituição divina, negligenciar isso é pecado.
No entanto, observar isso sem considerar as responsabilidades que carrega é pior ainda. Fazer filhos é muito fácil, é prazeroso. Ora, nós como seres humanos já possuímos um impulso natural para isso. No entanto, criá-los no temor do Senhor é difícil e envolve muitas coisas. Uma boa dose de sofrimento, de desprendimento, engajamento, vigilância, disciplina, sacrifício e amor. Muito amor. Porque nem sempre eles vão corresponder às nossas expectativas, mas se os amarmos, como diz o apóstolo Paulo, o amor se ressente do mal. E ele nunca desiste, ele nunca acaba. Diante de uma realidade como essa, nós somos tentados então a responder da mesma forma que responderam os discípulos de Jesus. Lá em Mateus 19, quando vão tratar acerca de casamento e novo casamento, eles dizem, então é melhor que nós não nos casemos. Talvez muitos aqui estejam agindo como estes. Rapaz, então é melhor eu nem ter muito filho. Mas a questão é, desde quando a negligência ou a irresponsabilidade para com uma ordenança de Deus tornou-se uma saída para nós? Não importa se você negligencia essa ordenança, não querendo ter filhos, ou a cumpre de modo irresponsável, tendo muitos filhos, mas sem pastoreá-los. Nenhuma dessas opções é uma saída para você. A exceção só ocorre quando há um impedimento causado pelo próprio Deus. De outra forma, não há saída. Por quê? Porque o Senhor não apenas nos chamou, Ele nos abençoou e ordenou para sermos fecundos. Portanto, nos arrependamos se até aqui não havíamos enxergado isso. A importância da vida, na procriação, na multiplicação dos filhos de Deus sobre esta terra. Nos arrependamos, então, se até aqui não havíamos aprendido essas coisas. Nos arrependamos e corramos para aquele que nos redime de todos os nossos pecados. A Jesus, nosso Salvador. E nele encontremos a paz e o descanso para a nossa consciência, bem como a força, o conhecimento e a sabedoria para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã. Te agradecemos por nos mostrar a importância da vida, Senhor. Da importância do mandamento que tu nos dá, de crescermos e multiplicarmos, enchendo toda esta terra com a tua semente, Senhor. A semente santa com o teu povo, os filhos da tua aliança. Dá-nos condições para isso, Senhor. Nos dá conhecimento e também sabedoria. Nos dá, Senhor, tudo o que necessitamos e não permita que sejamos negligentes. Age com tua graça e misericórdia em nós. No nome santo de Jesus. Amém.